Continuando nossa série sobre sintomas comportamentais da demência. A gente vai falar agora sobre a apatia. Vocês conhecem a apatia? A apatia confunde muito com depressão no paciente com demência. É como se tivesse uma modificação da personalidade, como se nada fizesse diferença para aquela pessoa. Eu sempre falo, passa um trem na frente dela, atropelando alguém, e ela continua com a mesma cara, uma face sem muita mímica, como se tivesse parado ali no tempo. Acho que a melhor definição para apatia seria indiferença. É como se o paciente estivesse indiferente ao mundo. Nada mais afeta, nada mais anima, e por isso que isso confunde muito com depressão. Para a gente entender a diferença, a gente tem que lembrar que a depressão ela tem sintomas neurovegetativos. Então a pessoa tem alteração do sono, ela pode ter outras alterações junto com a apatia. Outra coisa que confunde muito é um quadro de delírio hipoativo. Então a gente já tem um vídeo de delírio que vocês já assistiram, eu tenho certeza, que fala sobre o delírio hipoativo. Então o paciente pode ser confundido com uma apatia, porém o delírio ele é sempre agudo e a apatia é algo que desenvolve cronicamente no paciente com demência. O paciente apático ele é muito indiferente ao mundo e o paciente depressivo ele é triste, ele é desmotivado. Então essa é a diferença, que pode ser sutil, mas a gente pode conseguir isso com uma boa anamnese. É importante a gente distinguir porque a apatia ela se beneficia muito mais dos anticolinesterásicos, que são as medicações que tratam a demência, e a depressão ela se beneficia com os antidepressivos, que a gente já comentou também no outro vídeo. Parece que a diferença entre as duas também é neurobiológica. Hoje sabe-se que a apatia deriva de uma deficiência colinérgica e a depressão de uma deficiência serotoninérgica ou adrenérgica. Há um desafio enorme em tratar a apatia, porque basicamente os pacientes respondem muito pouco ao tratamento. O que a gente pode usar de medicação? A gente pode usar os anticolinérgicos, que são o tratamento em si da demência, e a gente pode usar o metilfenidato. O metilfenidato pode ser usado numa dose inicial de 5 mg e chegar a uma dose de 10 mg 2 vezes ao dia. Lembrar que o metilfenidato pode causar insônia e agitação também. Mas um paciente apático dificilmente vai causar uma agitação. Bom, é só isso que a gente sabe hoje em dia sobre a apatia. É algo bem difícil e desafiador para o clínico também. Vamos falar um pouquinho agora sobre perambulação. A gente sabe que a perambulação ela é pior no final da tarde e à noite. Se o paciente tem alto risco de quedas, a gente deve fazer as medidas preventivas de quedas. Já tem vídeo no nosso canal sobre isso também. Além disso, se o paciente costuma perambular fora de casa, existem chips que a gente pode colocar nos pés, nos calçados dos pacientes. Existem colares que a gente pode colocar com GPS e lembrar que todo paciente com demência deve ter uma placa de identificação na sua carteira. A gente pode estimular caminhadas diurnas para tentar evitar a perambulação de tarde e à noite. E também fazer todas as medidas não farmacológicas que a gente já conhece, que a gente já tem vídeo no nosso canal. Tudo isso diminui muito a perambulação do paciente com demência. E por último, hoje a gente vai falar sobre comportamentos inapropriados. O que mais incomoda e que deixa as pessoas super envergonhadas é o comportamento sexual inapropriado, que é a masturbação na frente do cuidador, ou as palavras inapropriadas para as pessoas que estão ao redor, a hipersexualização. Isso tudo faz parte da doença. O paciente não tem a intenção de fazer ou ter aquela atitude, porém acaba deixando as pessoas constrangidas e muitas vezes o cuidador não conta para o médico porque ele se sente mal, acha que pode ser culpa ou responsabilidade dele. O comportamento sexualmente inapropriado ele pode ser tratado estimulando o paciente a se distrair, levar o paciente para outro ambiente. Outra coisa é não se identificar. A gente não deve se identificar com nada de forma pessoal que o paciente com demência fala ou faz, porque isso não é para você. Ele faz isso devido à doença. Isso acontece por causa de uma alteração no córtex frontal. É bem comum, por exemplo, em demências frontotemporais.
O paciente tem bastante alteração de personalidade mesmo. É como se o paciente ele fosse incapaz, a partir daquele momento, de ter empatia, de reagir considerando a importância daquele outro que está na frente. E é por isso que ele tem esse tipo de atitude. As medicações que podem ser úteis são os antidepressivos, os neurolépticos e os anticolinesteráticos. Porém, não há nenhuma medicação hoje em dia que tenha uma eficácia comprovada de forma muito efetiva. Na prática, é um teste terapêutico também que a gente faz. E caso esteja acontecendo com recorrência, a gente pode prevenir eventos futuros desse, estimulando o paciente com um tratamento não farmacológico, que são aquilo que eu tenho repetido bastante nesse vídeo e em outros vídeos sobre sintomas neuropsiquiátricos, que é estimular a atividade física, estimular o tratamento não farmacológico desse paciente com múltiplas atividades. Se vocês gostaram desse vídeo, se isso foi útil para vocês na prática clínica, curtam o nosso canal, curtam o nosso vídeo, continuem nos seguindo, marquem o amigo de vocês ou aquele paciente que precisa dessa informação. Continue nos seguindo aqui na Gerilogando.